Neste vídeo eu vou explicar as atividades do dia 31 de julho. Vamos lá? Na atividade do dia 31, nós temos duas propostas. Uma atividade de História e uma de Matemática. Em História, a gente vai continuar a falar sobre o tema Cidadania. Aqui no título da atividade, eu acabei errando, tá? Não é Estatuto das Crianças e dos Adolescentes. Isso nós já vimos nas aulas anteriores. A atividade da sexta-feira, 31 de julho, é uma atividade sobre Constituição Federal. Então, vocês vão abrir o livro de História na página 144. O meu demorou um pouquinho para abrir, mas foi. Nós já fizemos algumas páginas desse capítulo 9, mas algumas páginas para frente. A gente vai voltar na página 144. Vocês vão observar a imagem que está aqui e depois de observar as imagens, vocês vão responder as questões que tem na página 144. O objetivo desta aula é discutir um pouco mais sobre o que é cidadania e conhecer os principais benefícios da Constituição Federal de 1988. Esta imagem, como nós podemos observar aqui na legenda, é uma imagem de uma das sessões da Assembleia Constituinte em 1988. Então, o que acontece? Neste ano de 88, eles decidiram fazer uma nova Constituição para o Brasil. O Brasil já tinha uma Constituição Federal, que é uma lei que vai abranger diversos assuntos e vai guiar as outras leis do país. Essa lei procura garantir alguns direitos para as pessoas, dizer quais direitos as pessoas que vivem no Brasil e os brasileiros, quais direitos que nós temos e também quais são os nossos deveres, quais são as nossas responsabilidades. Vocês lembram que nós já vimos nas outras aulas um pouco sobre o que é a cidadania? E a cidadania tem muito a ver com isso, com essa questão de quais são os direitos de um povo, quais são os direitos que um indivíduo tem, quais são as responsabilidades que ele tem quando ele vive em uma sociedade, sempre pensando no bem-estar da sociedade, no bem-estar de todo o grupo. Então, os deveres e as responsabilidades de uma pessoa é pensando no bem do grupo inteiro, e os direitos que as pessoas têm é também pensando no benefício de cada indivíduo, mas também no grupo em que ela vive. Esta imagem, ela não é simplesmente uma imagem para fazer essa Constituição, houve várias sessões, porque ela foi discutida, ela foi democrática, as pessoas puderam participar, foi um processo demorado. Nós ainda utilizamos essa mesma Constituição, a de 88, então é a Constituição que nós utilizamos no ano de 2020 ainda. Ela foi feita em Brasília, no Distrito Federal, e aqui nessa foto eles procuraram dar destaque aos indígenas, porque os indígenas participaram dessas sessões, porque eles também queriam garantir que ali naquela Constituição, naquelas leis, estivessem escritos os direitos desse povo, do povo indígena. É lógico que não só esse grupo participou, né? Muitos outros grupos participaram. Mas essa foto destaca os grupos indígenas. Vocês vão responder as questões da página 144. Observem que as respostas são pessoais. É a sua opinião sobre isso. A resposta da 3 vai ser fácil vocês fazerem, porque nós já pesquisamos sobre isso, vocês já me entregaram atividades falando, nós já discutimos bastante. É um assunto que vocês já têm um conhecimento. Vocês podem responder conversando com alguém na casa de vocês, mas vocês podem também me mandar áudios, tá? Fala a sua opinião, fala, vou falar a minha opinião sobre a atividade de História da página 144. E aí você fala qual é a sua opinião sobre o grupo de indígenas, o que será que eles estavam fazendo. Na verdade, eu já meio que falei para vocês, né? O que eles estavam fazendo no Congresso Nacional. Mas vocês podem me falar quais direitos vocês acham que eles gostariam que estivesse ali escrito na lei. E que medidas podem ser adotadas para garantir a cidadania dos povos indígenas. Depois vocês vão fazer a leitura das páginas 146 e 147. A página 146
vai falar um pouco sobre as lutas que acontecem para que sejam garantidos alguns direitos das pessoas e pensando em toda a diversidade do nosso país, né? Então aqui fala dos trabalhadores rurais, mas a gente pode pensar em vários outros grupos que tem no país e que estão sempre lutando para ter os seus direitos garantidos. Depois vocês vão pesquisar o significado da palavra cidadão. Aqui vocês podem retomar alguns dos vídeos que nós já vimos em história nas aulas anteriores, isso vai ajudar vocês. E além de responder o significado, vocês vão explicar o que vocês entenderam desta frase que está aqui neste balão. A luta pela cidadania é uma luta cotidiana de todos os cidadãos, individual e conjuntamente, por um país e um mundo mais justos e solidários. O que vocês entendem por esta frase? Como que vocês compreendem ela? Então vocês vão colocar a resposta aqui embaixo. Depois vocês vão fazer a próxima página, e aqui já está falando sobre a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988 tem um apelido. O apelido dela é Constituição Cidadã. E uma das perguntas, aqui a pergunta 1, é por que ela ficou conhecida como Constituição Cidadã? Então, vocês vão ter que pensar no que significa o termo cidadão, que vocês vão pesquisar, né? Atividade da página 146. Vão ler este trecho e, a partir da leitura desse trecho, vocês vão pensar por que será que ela tem esse apelido, por que ela é considerada uma Constituição cidadã. Leiam também o que está aqui dentro desse balãozinho. No nosso livro de História e também no livro de Geografia, eles destacam algumas palavras e colocam o seu significado. Então, aqui nesse texto, está falando sobre democracia. A Constituição Cidadã é considerada a mais democrática da nossa história. O que é democrática? A palavra está em laranja, ela está destacada. Por quê? Porque aqui eles colocaram o significado neste balão. Então, vocês vão ler o significado do que é democrático e isso vai ajudar também na resposta da primeira questão, tá? Neste quadro, nós temos alguns benefícios trazidos pela Constituição. Lembrando que a Constituição é uma lei e ela é muito, muito grande. Ela tem muitas páginas, vamos dizer assim, mas ela tem muitos artigos, ela é algo bem grande. Ela fala sobre muitos assuntos. Tem um tópico, por exemplo, só sobre educação. Tem um tópico sobre os direitos gerais que nós temos, os nossos direitos fundamentais. Aqui é só assim, não vou falar nem que é um resumo, tá? É só um exemplo, são só exemplos de benefícios que a Constituição de 88 trouxe, porque ela é muito, muito grande. Então, por exemplo, ela reconheceu os direitos das minorias e dos grupos discriminados. Que grupos, professores? Que minorias? Por exemplo, os indígenas e os quilombolas. A Constituição de 88 reconhece os direitos dessas minorias, garantiu os direitos das mulheres e a proteção das crianças e dos jovens, proibiu qualquer forma de preconceito social, racial ou religioso entre as pessoas, estabeleceu o direito de todos os trabalhadores a salário, moradia e condições de vida adequadas. Quando nós lemos só esse pedacinho da Constituição e nós pensamos no mundo mesmo como ele está hoje, no Brasil como está hoje, a gente pode dizer que tudo isso está sendo respeitado? A gente já falou sobre isso quando a gente viu o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes. Existem algumas leis, existem alguns direitos que estão na lei, que está escrito, está expresso, mas infelizmente o fato de estar na lei não significa que vai ser respeitado. A gente sabe que só nesse último, por exemplo, estabeleceu o direito de todos os trabalhadores a salário. Mas nós estamos estudando em geografia, vocês fizeram alguns trabalhos, nós vimos algumas coisas que infelizmente ainda existe trabalho escravo em algumas regiões. É ilegal? É ilegal, lógico, se as pessoas que estão fazendo isso forem descobertas, elas serão presas e responderão a um processo, mas infelizmente ainda acontece. Todas as pessoas no Brasil têm moradia?
Todas as pessoas têm condições de vida adequadas, que significa que elas têm alimento, elas têm água potável, elas têm saneamento básico, elas têm uma moradia digna e adequada? Infelizmente, nós sabemos que não. Aqui embaixo já fala sobre isso, né? Para assegurar o cumprimento desses direitos, é importante que a sociedade se conscientize deles e se mobilize sempre que necessário, ou seja, as pessoas têm que conhecer os seus direitos, conhecer também as suas responsabilidades, e quando elas percebem que alguns de seus direitos não estão sendo respeitados, elas devem ir atrás, se organizar grupos para que esses direitos sejam respeitados e sejam garantidos. Nós temos 2 exercícios. O segundo eu coloquei aqui do lado para conversar um pouquinho com vocês sobre ele. Então, aqui no segundo, nós temos um gráfico, ele está falando sobre a educação. A educação é um direito social e ela está prevista na Constituição de 88, eu até falei sobre isso com vocês. Mas aqui nós temos um gráfico que vai falar sobre a taxa de analfabetismo, ou seja, quantas pessoas ainda são analfabetas com mais de 15 anos. Este gráfico foi dividido por região, então isso já está aqui no título, ó. Vamos observar o título do gráfico. Brasil, taxa de analfabetismo entre indivíduos com 15 anos ou mais por região, 2015. Ele já tem 5 anos este gráfico, alguns dados podem ter mudado, mas já dá para a gente ter uma noção de qual é a situação do Brasil em relação ao analfabetismo. Um gráfico tem 2 eixos, né? Esse tipo de gráfico tem 2 eixos. Nós temos o eixo vertical, que nesse caso tem os valores, as porcentagens, ó, aqui tem o símbolo do percentual, a porcentagem de pessoas analfabetas. O eixo horizontal tem o primeiro, são as regiões, né? Mas aqui o primeiro vai falar do Brasil inteiro. Eles calcularam a média, eles viram a média calculando com base na quantidade de pessoas das outras regiões e eles viram a média do Brasil. Mas as demais colunas vai mostrar em cada região. Lembram que nós estudamos as regiões do Brasil lá no mapa, né? O Brasil é dividido em 5 regiões administrativas. Então, na região norte, nós temos 2 colunas. O que será que são essas 2 colunas? Para saber, nós temos que recorrer à legenda, temos que olhar a legenda. O que estiver na cor lilás é o ano de 2014 e o que está na cor laranja é o ano de 2015. Então, este gráfico procura comparar as regiões, mas também comparar os anos de 2014 e 2015 para ver se houve um aumento ou uma diminuição da taxa de analfabetismo em cada região. Aqui o mais importante para nós na atividade vai ser observar a questão das regiões, tá? Nós vamos comparar as regiões. Então nós temos aqui que no norte, na região norte, a taxa de analfabetismo fica por volta, eu vou falar os números arredondados, tá? Porque eles estão com casas decimais, mas eu vou arredondar os números. Ele está ali por volta de 9%. Quando eu falo em 9%, significa que de cada 100 pessoas, 9 pessoas são analfabetas. É este o significado disso aqui, tá? Então, lá na região norte, na época de 2015, de cada 100 pessoas, 9 eram analfabetas, 9%. Na região nordeste, a taxa de analfabetismo estava em torno de 16%. Reparem que houve uma pequena diminuição de um ano para o outro. Mesmo assim, se nós compararmos a região nordeste com as outras regiões, esta coluna da região nordeste está bem mais alta, certo? A porcentagem de analfabetismo lá era maior. Na região sudeste, a taxa de analfabetismo está por volta de 4%. No sul, também de 4%. Lembrando que eu estou arredondando os números, tá? E no centro-oeste estava em 6,5% e agora não, né? Em 2015 diminuiu essa taxa e passou para 5,5% mais ou menos.
Aí significa que de cada 100 pessoas, 5 pessoas eram analfabetas. Então, quando nós comparamos as regiões, nós vemos que na região Nordeste há um número bem maior de pessoas analfabetas. E mesmo se a gente não for só pensar na região Nordeste, quando a gente olha em todas as regiões e a gente lembra que lá na Constituição de 88 está previsto que todas as pessoas deveriam ter direito à educação pública, gratuita, de qualidade, isso está sendo respeitado? Apesar de estar escrito lá, todas as pessoas têm acesso a essa educação, todas as pessoas no Brasil estão sendo alfabetizadas, ao menos? Não, o gráfico aqui já está mostrando que não. Então, vocês vão responder aqui as perguntas. Essa pergunta A é: qual é a porcentagem de analfabetos na região onde você vive? Nós vivemos na região Sudeste, nós já vimos isso na época ainda que nós estávamos tendo as aulas presenciais. Tá? A nossa região, o estado de São Paulo, fica na região Sudeste do país. E com base nos dados, é possível afirmar que o direito à educação é garantido igualmente a todos os cidadãos brasileiros? Então, eu já falei um pouquinho sobre isso, aí vocês vão completar essa resposta. Vocês podem gravar um áudio explicando a resposta para a professora, tá bom? E aí, envio o áudio pelo WhatsApp. Agora nós vamos falar sobre atividade de matemática. Na atividade de matemática, nós vamos falar sobre gráficos também. Nós vimos um gráfico agora em história e nós vamos falar sobre gráfico na atividade de matemática. Para completar, esqueci de falar. Para ampliar os conhecimentos, tem aqui uma indicação de um vídeo sobre a Constituição Federal para vocês assistirem. Então, antes de fazer a atividade, de ler aquelas páginas, assistam o vídeo, tá? Você pode clicar aqui, ou você pode clicar na descrição desse vídeo no YouTube, ou então entrar no blog lá na data de 31 de julho, e na data de 31 de julho, junto com este vídeo em que eu estou explicando a atividade, tem o vídeo, esta indicação de vídeo para vocês assistirem. Vocês vão fazer também uma atividade sobre gráficos, tá? Nós fizemos na atividade de história, agora a matemática também será sobre gráficos. Mas atenção, a atividade de matemática, o gráfico será diferente do que nós acabamos de ver em história, tá? Não vão confundir e fazer um gráfico. Este gráfico que nós vimos aqui, deixa eu colocar ele. Este gráfico é um gráfico de colunas. Nós não vamos fazer uma atividade com gráfico de colunas. Em matemática, nós vamos fazer um gráfico de linhas. Este ano de 2020, eu ainda não trabalhei este gráfico com vocês. Então, nós vamos começar a trabalhar gráfico de linhas agora. Pode ser que vocês já viram em anos anteriores. Então, eu vou começar a trabalhar o gráfico de linhas agora com vocês. Então, aqui tem um modelo de como é um gráfico de linhas. Este gráfico que nós vamos fazer vai representar esses valores que estão aqui embaixo. Então, nessa parte de baixo, nós temos uma tabela. Esta tabela mostra o número de acessos às páginas de uma revista online. Então, tem um site de uma revista online, que aqui a gente não tem informação de que revista é essa. Essa revista calcula quantas pessoas entram em seu site todo mês. Então, nós temos aqui na tabela, na primeira linha, os meses. Então, nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Na segunda linha, a média diária de páginas acessadas. Então, aqui eles não colocaram... Isso aqui não seria a quantidade de acessos no mês, né? Diariamente entram mais ou menos essa quantidade de pessoas neste site. É uma média. Alguns dias entram mais, outros entram menos, mas a média ficou por volta de 290. Então, em janeiro, a média foi de 290. Em fevereiro, subiu um pouco, a média foi de 300.
Em março subiu bastante, a média de pessoas que acessaram o site foi 600 pessoas. Em abril, diminuiu, a média foi 550. Em maio, aumentou, a média foi 800. Em junho, foi 900. O que vocês vão fazer nessa atividade? Olhando estes dados da tabela, vocês vão construir um gráfico. Na semana passada, vocês já construíram um gráfico olhando uma tabela, mas vocês construíram um gráfico de colunas. Desta vez, vocês vão construir o gráfico. Aliás, vocês me mandaram fotos e os gráficos ficaram muito bonitos. Mas dessa vez, vocês vão construir um gráfico parecido com esse aqui dessa imagem, que é um gráfico de linhas. Então, eu vou colocar aqui o caderno e nós vamos fazer... Ok. Então, no caderno quadriculado, você vai fazer o cabeçalho, vai escrever o título da atividade, gráfico de linhas. Esse é o título da atividade, mas vocês lembram que nós já vimos que um gráfico precisa ter um título. Todo gráfico tem um título. Qual o título que podemos colocar neste gráfico? Olha, o que ele vai representar? Vai representar a média diária de páginas acessadas. Então, esse vai ser o título. Coloca no alto da sua folha. Vou arrumar o meio. Média na linha, professora. Média diária de páginas. Vou aumentar aqui. Acessadas. Eu vou olhar aqui. Olha o que o gráfico tem que ter. Ele tem que ter o eixo vertical e o eixo horizontal. O que vai ser o eixo vertical? Vão ser os valores. Que valores, professora? Esses valores que estão aqui, os números, as médias. Então, vocês vão com a régua. Fiz o meu eixo vertical, vou fazer também o meu eixo horizontal. No eixo vertical, vocês vão colocar os valores. Quais são os valores? São estes valores, só que vocês não vão colocar nesta ordem. Vocês vão colocar em uma ordem crescente, porque vocês têm que organizar o gráfico de forma correta. Então, a gente pode colocar aqui, podemos colocar de 100 em 100, né? Se eu colocar de 1 em 1, ia ficar muito grande, ia ficar estranho. Então, observem. Este pontinho aqui, o encontro dos dois eixos, representa o zero, é valor zero. Mas a gente vai fazer então de 100 em 100, para o gráfico ficar mais visual. Se eu fosse fazer com números menores, eu teria que colocar um eixo muito grande aqui. Se fosse fazer valores maiores, seria mais difícil de vocês encontrarem depois e fazer os pontinhos para colocar a linha. Então, vamos fazer de 100 em 100. Vou calcular os quadradinhos. Aproveitem que vocês têm um caderno quadriculado e usem esses quadriculados para fazer o gráfico. Então, a primeira linha vai ser o 100. Eu vou deixar até menor aqui para a gente não confundir um com o outro. Então, o primeiro quadradinho, valor 100. O segundo vai ser 200. O terceiro, onde eu vou ter essa linha, eu vou colocar 300. E assim por diante até chegar no último aqui. O último resultado que nós temos aqui, ó, é 900. Vocês podem fazer até 1000, mas como 900 é o valor mais alto, não precisa passar disso, tá? Então, vocês vão 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Vocês podem colocar todos os números, tá? Eu vou fazer só esse, porque senão o vídeo fica muito longo. E vocês não assistem o vídeo inteiro depois. Tô sabendo disso, viu? Tá. 900. Esse é o eixo vertical, onde eu vou ter os valores. O eixo horizontal, vocês vão colocar os meses. São essas informações aqui.
Quais meses nós temos? Vai de janeiro até junho. Então, eu vou colocar aqui. Façam aqui uma divisão, tá? Calculem como vai ficar bom vocês fazerem isso para não ficar tudo grudadinho, tá? Então, fiz janeiro, vou colocar abreviado, como está lá. Fevereiro. Eu não vou fazer todos, tá? Mas vocês viram como é para fazer, ó. Janeiro, fevereiro, pulam um quadradinho para não ficar tudo grudado. Março, abril, maio, junho. Então, vocês montaram o gráfico. Montou o gráfico, você vai olhar os valores e você vai colocar, vocês estão vendo que o gráfico de linhas, antes de fazer a linha é a última coisa que nós vamos fazer. Nós vamos fazer primeiro esses pontinhos. Então, vocês vão localizar aonde fica esta média lá no gráfico e vão colocar um pontinho como este. Então, vamos olhar aqui. Vou pegar agora o pincel para fazer o pontinho. Em janeiro foi 290. Posso colocar um pontinho em qualquer lugar, professora? Lógico que não. O que você vai olhar? Onde ficaria o 290? Vou seguir aqui, ó. 100, 200. 290 é maior do que 200 e é menor do que 300. Só que ele é só um pouquinho menor do que 300, né? Se eu dividisse este quadradinho aqui em 10 pedaços, o 290 estaria mais ou menos aqui. Calculei, eu não vou colocar o meu pontinho aqui, porque aqui é o eixo dos valores. Eu vou colocar o meu pontinho aqui, ó, onde está a palavra janeiro, eu vou colocar aqui, ó, 290. Então, 290 ficaria mais ou menos aqui. Este é o valor da média em janeiro. Em fevereiro, vamos ver em fevereiro quanto foi? Foi 300. Então, 300 fica mais fácil. Eu já sei que 300 é essa linha. É a terceira linha do meu gráfico. Ó, 1, 2, 3. Só que eu vou colocar aqui na coluna de fevereiro. Ó, eu coloquei fevereiro aqui. Vou colocar, então, um pontinho em 300. Vamos ver março. Março foi 600. Eu não escrevi março aqui, mas vocês vão escrever. Se eu tivesse escrito, a gente tem que fazer, ó, se eu pulei um quadradinho, a gente tem que fazer nessa ordem. Então, eu escreveria março aqui, 600. Eu não coloquei 600 aqui do lado, vocês vão colocar, mas a gente sabe que é o sexto quadradinho, né? Ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Aqui vai ficar o 600. Vou lá na coluna que seria de março e vou colocar um pontinho aqui. E vocês vão fazer isso para todos os meses, tá? Eu não coloquei todos aqui. Vocês vão encontrar os valores no caderno quadriculado, pensando sempre que os valores têm que estar aqui, de 100 em 100. Pronto, ainda não acabei. Agora eu vou pegar a régua e eu vou fazer como aquela brincadeira de liga-pontos. Eu vou ligar esses traços. Eu vou ligar um aqui e aqui. Pronto. Agora eu vou ligar o pontinho de fevereiro ao ponto de março. Depois vocês vão ligar o ponto de março ao ponto de abril e assim por diante. Esse tipo de gráfico, ele me ajuda a observar a imagem e já saber se o crescimento, se houve um crescimento ou se houve uma diminuição na média diária de páginas acessadas. Então, quando eu tenho um gráfico como esse, os gráficos eles sempre nos ajudam a observar através de uma imagem os dados, as quantidades e fica mais fácil de eu entender certas coisas. Então, aqui, observando o gráfico, só de olhar para essa linha, como a linha está subindo, eu sei que entre janeiro e março aumentaram os acessos à página, porque olha, está subindo, então eu sei que cresceu. Se a linha estivesse descendo, eu diria que diminuiu. Essa é a atividade de matemática. Eu já fiz uma boa parte aqui do gráfico para vocês, vocês só vão ter que acabar aqui, ó. É lógico que vocês vão ter que fazer tudo isso no caderno de vocês, né? Mas eu já dei uma boa ideia de como vocês vão fazer. Utilizem a régua para fazer estes eixos. Procurem fazer de forma organizada, deixando um espaço igual entre um valor e outro. Não pode pôr o 100 no primeiro quadradinho, o 200 pulei uns 3 quadradinhos e o 300 pula um quadradinho só, porque aí não vai ficar
dentro de uma proporção, tá? De cada quadradinho vale 100 acessos, tá? Então, este primeiro quadradinho vale 100 acessos, o segundo 200 e assim por diante, até chegar no 900, mas vocês têm que ir pulando de 100 em 100. Aqui também procurem colocar as informações no eixo horizontal de forma organizada, calculando os espaços. Não deixem muitos espaços entre os quadradinhos e nem façam tudo colado, porque senão o gráfico de linhas não vai ficar bom. Reparem que aqui no meu eu coloquei cada mês em um quadradinho. Vocês podem colocar só uma letra por mês, podem colocar abreviado como eu fiz, mas aí tem que fazer bem pequeno. E eu não fiz tudo colado, eu pulei um espacinho de quadradinho, ó, e dá para fazer tranquilamente, chegar até junho. Aqui também, quando for fazer a linha, utilizar a régua, tá? Façam a lápis, porque caso seja necessário apagar, aí vocês conseguem apagar sem ter problema, sem precisar tirar a página. E me mandem a foto dessa atividade para eu ver como vocês fizeram e dizer se tá tudo certinho. Aqui, já vou avisando, tá? Que tem um erro aqui, ó. Esse negócio que tá já na questão da letra B, tá errado isso, tá? Desconsiderem essa informação, provavelmente ela ficou... Alguma coisa deu errada quando eu tava escrevendo aqui, então essa informação aqui, esse último parágrafo, vocês desconsiderem, tá? Pode apagar, não tem nada a ver com o resto da atividade. A atividade é fazer esse gráfico de linhas, tirar a foto e enviar para mim no e-mail ou no WhatsApp. Então, essa é a atividade de hoje. Bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem perguntar no WhatsApp. Bom final de semana e até mais.